E aí galera, tudo bem? Na última aula a gente falou um pouco sobre ciclo de mercado, né? Um pouco sobre liquidez, um pouco sobre frequência. Na verdade, um pouquinho de tudo, né? Mas o que mais remeteu na última aula foi a mudança de característica do mercado, né? Que é um assunto muito importante, né? Que você dominando só esse início, né, de mudança de característica de mercado é muito importante para a sua sobrevivência no mercado, né? Que é ali que vai se dar início a uma acumulação, uma distribuição e para a gente ter o quê? Um entendimento maior de mercado, do que está se situando naquela região, né? E saber interpretar essa mudança de mercado, essa mudança de característica de um estado de tendência, né, para um estado lateral é muito importante, né, porque é dali que vai sair uma acumulação ou, exemplo, uma redistribuição, uma reacumulação, algo do tipo. E a partir disso a gente consegue entender um pouco das frequências do mercado, né, que, como foi explicado na última aula, no último vídeo, é muito importante você também entender sobre esse conceito de frequência, porque frequência é, tipo assim, tá tudo praticamente na vida, né? Então, no mercado não seria muito diferente, né? E entender um pouco desse conceito seria bom, né? Entender o mercado em sua complexidade, o nome já fala, né? É complexo, né? Não tem como a gente entender tudo que vai estar aqui, porque, igual a gente falou no última aula sobre dólar, né? Essa aqui vamos falar um pouco sobre índice. E aqui dentro do índice, não é somente operações dentro do ativo que existe, né? Existe operações estruturadas dentro dele, existe hedge, é, sendo feito aqui no índice, né? O cara compra uma ação, descarrega aqui, compra ali, descarrega aqui. Então, são muitas influências que existe aqui no mercado de índice, né? Mas não é algo que, assim dizemos que não dá para tipo assim, perceber o que eles estão fazendo. Perceber é uma palavra muito forte, mas olhar mais ou menos o rastro do que o grande player está fazendo, né? O grande player, quando a gente falamos, é o formador de mercado, né? Ou, como o Wyckoff dizia, né? O homem composto, né? Porque o homem composto, ele é o que? Ele é como se diz, é a unificação de todo o mercado em uma coisa só. Em vez de a gente pensar que são, tipo assim, player A, player B, player C, player D, essa gente toda aqui no mercado, a gente vem e faz o seguinte, não, vamos imaginar que todo mundo é uma coisa só, e essa uma coisa só a gente vai dar o nome de composite man, né? Homem composto dentro da teoria de Wyckoff. E pensar nessa forma faz muita diferença, né? E dentro desse homem composto, é bom você também imaginar dois tipos de composite men, né? Que é o institucional mão forte, um institucional que tem a mão mais forte e um institucional mão fraca. Mão fraca e o mão forte. Porque mesmo dentro do meio das instituições, tem instituições que também têm menos poder de capital. Então, se ela tem um poder de capital de um pouco menor, logo ela também vai estar sendo subjugada por esse cara aqui. E também tem aqui por último a gente, né? O varejão, né? Nós. A gente não move uma barra no mercado. A gente não, não faz nem movimentações significantes aqui na bolsa, não se me engano, a gente tem, o varejo tem uma participação boa, mas o problema é o seguinte, que se a gente fosse unido, a gente conseguiria fazer movimento, mas imagina, são, sei lá, milhões de CPF na bolsa, uns 3, 4 milhões de CPF na bolsa, um está comprando, outro está vendendo, um está comprando, e isso aqui não tem uma ordem, então fica nessa aleatoriedade, não tem montando uma região de estrutura. Exemplo aqui, nessa região, o institucional fez todo o seu movimento, né? Vamos falar um pouco sobre essa região agora, fez todo o seu movimento e onde que pessoas físicas estão entrando aqui, ó, nessas regiões. Entra, até que são que estopadas, sendo que o homem composto fez todo o seu movimento aqui, e aqui fez o que? Teste de liquidez, para ver se ainda tinha gente aqui, ó, querendo operar na ponta vendida. Não tinha, jogou o mercado lá em cima. Logo testou o que? Testou uma boa região de volume. E o que aconteceu? Muito
pessoa fraca, ou instituições, mãos fracas, alguns fundos, algumas coisas, tipo, mano, foi sopada. O preço voltou tudo na cara. Então, sempre é bom a gente ter esse conceito de que a gente vai ter dois tipos de institucionais do mercado, né? Na verdade, a gente vai ter vários tipos de institucionais do mercado, o A, o B, o C, o D, como a gente falou, mas a gente vai falar que ele é somente um player, né? E dentro desse um player, na verdade, vão ser dois que vão estar subdivididos em mão forte e o mão fraca. Então, temos esses dois players. Beleza? Entendido isso, vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico do que essas histórias nos contam, né? Porque o mercado, a gente tem que pegar uma interpretação dele, né? Essa interpretação, a gente tem que contar uma historinha de ordens, uma historinha do que está acontecendo, porque aqui é complexo. Muito complexo, em sua particularidade para mim. Para outras pessoas aqui pode ser muito simples, muito fácil, mas para mim aqui tem uma complexidade que levei muito tempo para entender mais ou menos ainda como que isso aqui funciona, porque entendimento total é só quem está fazendo mercado, só quem está formando mercado. Então, vamos falar aqui um pouco sobre, tipo assim, aqui a gente teve uma estrutura complexa, né? Completa dentro. Deixa eu colocar aqui está no contrato atual, no 22. Vamos colocar aqui no Infut, né? Que é o perpétuo. Cadê? Aqui tá fazendo um estudo. Deixa eu só apagar aqui para a gente fazer melhor. Então, na última aula, só recapitulando aqui, depois dessa enrolação toda, na última aula a gente falou o quê? Sobre frequência, sobre acumulação e distribuição, né? O mercado ele vai vir em uma tendência de baixa, vai fazer um movimento acumulativo, vai mandar lá para cima e vai fazer um movimento de distribuição. Então a gente vai ter esse ciclo de mercado aqui. Então o mercado ele vai ter o que? Ele vai acumular embaixo, vai distribuir em cima e aqui no meio a gente teremos o que? Uma tendência de alta e aqui teremos uma tendência de baixa, beleza? Então entendido esse conceito, podemos começar a entender sobre as regiões que vai nos fazer entender a mudança de mercado, né? Sempre a gente aqui, ó, dentro de uma tendência de baixa, deixa eu pegar outra aqui, ó. Sempre dentro de uma tendência de baixa, a gente vai ter correções. Vamos colocar uma correçãozinha aqui, outra aqui, e a gente vai ter essa correção um pouco mais forte. É aí que a gente entra com o nosso início, do nosso entendimento de que aqui mudou de uma estrutura de tendência para possivelmente uma estrutura lateral que vai me mostrar se ele vai continuar distribuindo ou se ele vai fazer uma acumulação. E aqui ou se vai virar uma redistribuição ou se vai virar uma acumulação. Beleza. Voltando, deixa eu apagar aqui esses desenhos e vamos aqui para o gráfico. Aqui é o perpétuo, né? O começo do novo contrato, se não me engano, ele está aqui nessa região. Deixa eu ver aqui o novo contrato. Deixa eu colocar aqui M22. Perdi aqui. Enfim, ele está aqui nessa região, né? Acho que foi aqui o início do novo contrato. Mas antes disso aqui acontecer, a gente já tinha toda essa estrutura aqui se formando, né? E a gente teve o que aqui, ó? Lembra que a gente vai identificar o quê? Em cima uma distribuição e aqui embaixo uma acumulação. Mas aqui também pode virar uma redistribuição. Aí tá onde que a gente entra com o nosso entendimento sobre estrutura de Wyckoff, de volume, de regiões de volume, para a gente não ficar um pouco para trás, né? Então, a gente teve aqui em cima toda essa acumulação de ordens de venda, o mercado vem e forma o que? Uma tendência de baixa. O mercado manda lá para baixo. Logo que ele faz esse movimento, vamos reparar aqui, ó, primeira correção, segunda correção, terceira, quarta. Repare que essas correções, elas estão tipo tudo com a mesma amplitude, né?
Até que a gente tem essa correção um pouco mais forte e logo temos essa aqui. Então, vamos caracterizar aqui essa correçãozinha aqui um pouco mais forte, foi nossa parada preliminar do preço. Vamos chamar ela assim. Deixa eu só colocar aqui o volume novamente. Opa, aqui é o Wave. Volume quantidade. O volume em quantidade. Repara que aqui nessa região a gente vai ter o que? Os maiores volumes dentro de toda essa tendência. Repara que esse volume foi um dos maiores. Opa, deixa eu só tirar aqui. Foi um dos maiores que a gente viu aqui, ó. Tirando esse cara e... Opa, deixa eu colocar aqui. E esse cara aqui, que foram essas regiões aqui que sucederam a novos movimentos de baixa. Tivemos esse outro cara aqui que logo em seguida sucedeu outro movimento. E aqui a gente tem praticamente um clímax de venda, uma região de parada do preço. A gente tem um movimento forte de venda, o preço ele continua a cair, mas aí a gente entra um pouco dentro do conceito de Wyckoff, né? Que beleza, a gente chegou num clímax de venda, só que ainda tem muita pessoa aqui fazendo o quê? Vendendo. Que vai ser pessoas ainda que às vezes está comprou nessa região, chega aqui, ela faz o quê? Tá levando muita trolha aí, eles vão fazer o quê? Eles vão sair de sua posição comprada, vendida, se estopando, e também ainda tem muita pessoa entrando nessas regiões, os mão fraca, né, do mercado, e chega nessa regiãozinha aqui, repara que o preço ele vai ter o que? Ele vai ter gente comprando, então essa galera pode possivelmente colocar seu stop aqui, e aqui a gente vai ter o que? Uma aceleração do preço. Mas repara que se você for olhar o volume aqui, ó, dessas regiões para esse volume final aqui, ó, ele foi decrescente. Então aqui a gente teve a aceleração do volume com stop de pessoas se estopando por causa que comprar nessas regiões, e a gente vai ter uma volta forte. Então, voltando aqui, cadê? Deixa eu só apagar aqui. A partir disso, a gente pode fazer o quê? Entender que aqui é a nossa primeira correção mais forte de mercado. Beleza. Então, tendo isso, a gente vai ter o quê? Uma parada preliminar, a gente vai ter uma correção e um clímax de venda. Logo que a gente vê esse clímax, a gente forma a primeira estrutura, a primeira fase de Wyckoff, né? Que a gente vai ter uma região de clímax, AR e secundário e teste. Esse secundário e teste marca o início da fase A de Wyckoff. Então, é aqui que, como foi falado bastante no vídeo anterior, a gente vai ter a nossa mudança de características de mercado, né? Que a gente vai passar de um mercado totalmente em tendência, até o momento, para um mercado lateral. Então, a gente pode marcar essa região aqui, ó, como primeira região de mudança de característica do preço, né? Então, vou colocando aqui, ó. Primeira região de característica, mudança de característica com preço, e a gente vai poder fazer o que? O nosso canalzinho. Aqui vamos pegar o canal aqui, vamos estender ele lá para frente. Vou colocar aqui. Vamos projetar esse canal para cima. E aqui para baixo. O preço, ele vai ficar trabalhando aqui nessas regiões, dentro do canal, né? Fazendo testes e sucessivos testes até que ele pega essa aceleração. Essa aceleração ela é muito importante ser comentada, porque é uma aceleração muito abrupta de especulação. A gente tem um movimento
Que aí então, a gente está tendo uma acumulação no índice, no dólar. Tem uma característica muito engraçada de logo, deles fazer uma acumulação, logo eles distribuem muito curto, não deixa o movimento andar muito, né? Em algumas situações, em estruturas de acumulações um pouco menores. Aqui a gente está falando do intraday, né? Então eles fazem muito rápido essa acumulação, essa distribuição aqui dentro desses ativos, né? Se a gente for encarar que isso aqui foi uma... E só essa regiãozinha aqui, porque é importante a gente entender que dentro de estruturas a gente vai ter diversas subestruturas, né? Se a gente for colocar que aqui dentro a gente tivemos uma estrutura um pouco menor, a gente pode marcar aqui que a gente tivemos o nosso clímax AR secundário e teste, marcando que a fase A de mercado. Logo, a gente vemos o que? Um secundário teste da fase B, né, de mercado. Fizemos aqui uma região de UA, né, isso chamando que essa região vai ser uma região de acumulação, que vai ter um UA, marcando outro ST aqui, né, outra região de teste. Voltando aqui, ó, a gente vai ter essa região de lateralização do preço. Se a gente for ver, a gente vai ter outra reacumulaçãozinha aqui dentro pequena. Igual eu te falei, a gente vai ter várias subestruturas dentro do preço. E é isso que vocês têm que observar, né? Porque o preço, ele é feito por sacanagens, né? E dentro de todas as fases de Wyckoff, a gente vai ter o que? Estruturas de acumulação e estruturas de distribuição. Então a gente tem o que aqui nessa região? E é assim que eu quero ensinar vocês pensarem, né? Aqui a gente tem uma região forte de aceleração do preço, a gente tem um clímax de compra, AR, secundário e teste, a gente faz um A, logo a gente faz um teste, vem, faz um spring, volta, testa em cima da região de suporte feito lá atrás. Então aqui foi um teste de demanda. Logo que o preço faz esse teste de demanda, ele volta, faz o que? Rompe essa região, fazendo um jump across, que é atravessando o rio. Volta, faz um backup, faz uma correção e logo o preço acelera. Isso aqui, só nessa pegadinha aqui, o institucional já fez seu lucro. Fez um lucro interessante. Porque se a gente pegar aqui o médio dele nessa região, até aqui, pô, já foram 1.200 pontos. 1.200 pontos na mão do institucional, que gira muito dinheiro, é muita coisa. Ainda mais que eles estão sempre aportando mais. Essa região. E aqui, ó, começa a entrada de quem? Pessoa física. Pessoa física começa a entrar nessas regiões e se dão mal, né? Infelizmente, porque essas as regiões que eles estão entrando. Aqui, aqui, aqui. Então, logo que faz essa entrada de pessoas físicas aqui nessas regiões, o preço ele só faz o seguinte: pum, stop. Stop. O foda do mercado é isso. Aí o que acontece novamente? A galera começa a entrar aqui novamente, aqui novamente. O que o preço faz? Volta. Porque ele está testando essa regiãozinha aqui de clímax de venda. Agora, voltando para a estrutura um pouco maior, para a região maior do movimento, então, vamos chamar, tipo assim, a gente acabou de entender que aqui a gente tivemos uma acumulação e fizeram a sua realização de lucro, né? Fizeram o seu lucro, realizando aqui na cara de todo mundo. Então entendemos que foi nessa região uma acumulação. Mas e a estrutura toda? Vamos entender, né? Toda a estrutura que aconteceu. Logo, quando rolasse essa situação aqui, ó, a gente já estaria entendendo, tipo assim, agora vamos olhar essa região um pouco no micro para entender que com essa distribuição, né? Mas logo que rolou toda essa situação, a gente já sabia que aqui foi fase A de mercado. Aqui a gente tem o início da fase, o final da fase B, o início aqui da fase C e o final dela, né? Porque o preço ele vai, volta, faz um teste até essa região. Logo que ele finaliza a fase C, ele entra em uma fase D de mercado, que a gente vai ter aqui região de LPS Y, outro LPS Y, que é um teste de volume aqui atrás. Agora eu mostro para vocês. E o preço, lembra que eu falei para vocês, vocês têm que entender que o preço ele
dentro de uma estrutura um pouco maior, ele vai fazer sucessivas o quê? Acumulações e distribuições, né? Igual ele fez aqui embaixo, uma acumulação, fez uma distribuição, acumulação, distribuição, novamente outra acumulação e aqui em cima uma distribuição. Vamos então analisar um pouco essa regiãozinha aqui, né? Vocês reparam que aqui nessas regiões a gente tivemos os maiores volumes vendedores visto, ainda mais a gente teve esse teste aqui com um volume muito alto, né, que foi esse cara aqui. A gente tivemos esse volume, não tivemos continuidade, mas vamos analisar um pouco essa região. A gente teve o que aqui? A gente teve um clímax de venda, tivemos um rally automático e um secundário teste. Logo aqui vai marcar o que para a gente? Que a gente está conversando já tem tempo sobre essa região. Aqui vai marcar para a gente o início de uma mudança de característica de mercado, que a gente vai passar de um mercado de tendência, né, uma tendência um pouco mais micro, né, para um estado lateral do preço. Vamos colocar aqui uma linha central, só para a gente ver um pouco essas regiões e vão verificar a frequência desse cara, né? Vamos projetar isso aqui para cima e vamos projetar isso aqui para baixo, para a gente entender essas frequências, né? Então, repare que aqui a gente tem o que? A gente tem um preço travando nessa região, ele vem, testa essas regiõezinhas um pouco mais acima, né? Só que não tem continuidade, né? Então aqui a gente tem a nossa fase A. A gente tem aqui nossa fase A de mercado. Deixa eu só colocar aqui um pouco mais forte. Fase A de mercado. Logo, a gente vai ter aqui um uptrust action, né? Nessa região. Volta fazendo um secundário teste. Faz uma fase B. E o preço, vocês têm que entender que ele sim vai ter teste de demanda, teste de oferta. O preço está trabalhando aqui nessa região. Beleza. Tá vendo que a gente está tendo o quê? Suporte, região, região, região. Até que o preço ele fica um pouco mais fraco e consegue romper aqui. Nesse rompimento aqui, ele foi testar o quê? Ele foi testar a frequência. Além de testar a frequência, ele foi fazer o quê? Teste de oferta. Ver se ainda tem pessoas querendo vender no mercado. Logo, eu chego nessa região e ele percebe que não tem gente querendo vender no mercado. Não tem mais tanta... Olha esse volume vendedor. Caiu. Não tem tanto volume vendedor. O mercado fecha, no dia seguinte, a gente tem o quê? A gente tem um aumento de especulação dos institucionais, mão forte, fazendo o quê? Fazendo o seu lucro. Mas antes disso, prestem atenção nessa situaçãozinha aqui, ó. O que eles fazem nessa região? O preço volta, testa o que? Aqui ele faz um SOS, né, que é o movimento de força do preço, faz um BU, que é um movimento corretivo, e manda o preço lá para cima. Logo aqui, ele já começa o seu processo de distribuição dentro de uma região de volume. Região de volume que eu falo é isso aqui, ó. Deixa eu ver se vai deixar aqui, ó. Opa! Deixa eu ver se tem algum volume profile traçado aqui nessa região. Cadê? Apagar desenhos. Ser indicador. Enfim, não está querendo deixar pegar essa região de volume. Ah, tá. É porque essa aqui não está deixando pegar essa região de volume. Deixa eu tentar pegar aqui de novo. Opa, agora deu. Então, vamos ver mais ou menos onde está inserida as regiões de volume, né? Que aí tá, é onde que os peguinhas acontecem, né? Onde que a pessoa física acaba se dando mal no mercado, né? Por não entender essas regiões de liquidez, não entender um pouco da estrutura do preço, não entender que existe esse ciclo de mercado, que eles estão aqui fazendo essa sacanagem com a nossa cara. Então, cada vez que a pessoa sabe menos sobre isso, e vai mais para o lado de setup, tipo assim, até da média móvel. Média móvel é bom? Dependendo da situação, sim, na situação de momento, né, que você vai sair de uma fase C de mercado, de uma fase D de mercado, vai estar numa E, que a gente vai ter uma aceleração do preço, a gente vai ter momento, mas enquanto o preço estiver aqui dentro, as médias, a média não vai funcionar. A média vai funcionar aqui nessas regiões que a gente vai já estar interpretando bem aqui, ó, sem ver a média, sem ver nada. A gente vai estar interpretando aqui, ó, que aqui a gente teve o quê? Uma diminuição de volume, vendedor em relação a picos lá atrás,
Então a gente vai ter aqui, ó, essa diminuição, a gente vai ter uma região de volume passando nessa região. Além de tudo, a gente tem a absorção. E o preço acelera forte e a média, às vezes, vai estar nesse bolo aqui dentro, né, passando aqui, pegando aceleração. Mas e aí? O que vai estar me informando aqui? Que aqui a gente pode ter uma parada desse preço, né? Então, deixa o volume carregar aqui, só para a gente ter uma noção de qual região é essa, do que aconteceu aqui. Mas, enquanto vai carregando, vamos falando aqui. Então, o preço, agora reorganizando essa estrutura, né? Que a gente entendeu que dentro de uma estrutura um pouco maior, a gente vai ter várias subestruturas. E olha aqui, ó, só mostrando sobre a frequência, né? Essa aqui era a região de frequência. O preço testou aqui, quase um pouco, foi lá em cima, quase chegou lá, mas está dentro da frequência. O preço ele vem para testar aqui, ó. Olha a região que ele testa, a região de frequência aqui atrás, a região de frequência provocada por esta correçãozinha aqui em cima. Então o preço ele volta, testa quem? Testa a região de AR lá atrás. Então isso aqui foi o quê? É um oco, igual a galera chama, ombro, cabeça, ombro. Eu não chamo disso, porque a estrutura é um pouco mais complexa para a gente setupizar tudo, né? A análise técnica clássica ela é boa? Sim, ótima. Mas só que a gente tem coisas mais eficientes para ser analisada nesse mercado tão complexo, né? Então, tá demorando muito carregar aqui, mas vai-se embora. Então, a gente vai ter o que aqui? A gente tem uma fase A de mercado. Deixa eu só colocar aqui bem forte. Fase A de mercado. A gente entra aqui em uma região de fase B de mercado. Aqui a gente entra numa região de fase C de mercado. Bem aqui, ó. Aqui a gente tem a nossa fase C do mercado. Aqui, porque teremos aqui nessa região para clímax de venda, AR, secundário e teste. Aqui a gente vai ter uma falha de fazer o uptrust, um ST na fase B. A gente vai ter o nosso primeiro ST na fase B de mercado. A gente vai ter secundário e testes também, né? Que a gente tem um ST, outro ST. Temos um SOW de vendas, né? Um movimento de fraqueza, né? Do preço. E aqui a gente tem um uptrust action, que o preço vai trabalhar acima dessa estruturazinha aqui. Logo, o preço ele vem testar essas regiões fazendo o que? Um LPS. Fazendo o que? Entrando na fase C, fase B, fase A. Logo, aqui a gente tem o movimento de Major SOW, né, que é o movimento de força, né, do preço. Aqui a gente pode colocar que a gente também teve um minor SOW, né, um movimento de fraqueza do preço. Então, a gente tem dentro da estrutura essas nomenclaturas, né, para a gente entender as regiões de fraqueza do preço, a entender um pouco sobre a estrutura do preço, né, que é muito importante, né. Então, voltando aqui, ó, saímos aqui de uma fase C para entrar em uma fase D. O preço ele vai testar essas regiões. Na hora que ele vir testar aqui abaixo dessas regiões, voltar a fazer o teste, a gente entra aqui dentro de uma fase E de mercado, uma fase em tendência. E aqui acabamos tendo uma redistribuição dentro dessa tendência. Aqui a gente tivemos uma redistribuição, aqui tivemos outra redistribuição, e o mercado ele entra nesses ciclos, né? O mercado ele é um ciclo. Deixa eu só apagar os desenhos aqui para a gente só. Opa, não vou poder apagar todos os desenhos. Deixa eu só apagando aqui. Então, o mercado ele vai trabalhar nessas regiões, ele vai trabalhar nesses ciclos. E ó, que a gente ainda nem está falando muito sobre volume, né? A gente está falando mais sobre mudança de característica do mercado, né? Então, olha aqui onde o preço ele trava. Ele trava aqui, olha lá. Dentro dessa região de volume. Aí a pessoa não vai entender muito bem
o que aconteceu nessa região, vai comprar, tá rompendo essa região, tá, o preço agora vai para a lua. Só que não é bem assim, né? Então a gente tem uma região importante para ser destacada, ainda imaginando já que a gente ainda tem marcadores lá atrás que mostram que essa região é uma região importante. É uma região que a gente teve uma aceleração muito forte. Se a gente teve essa aceleração muito forte, isso aqui é muita especulação do homem composto, né? Então, se está rolando essa especulação muito forte, é de se pensar, e aí? Quando a gente tem uma especulação, logo a gente pode ter um movimento hipodérmico. Se a gente pode ter um movimento hipodérmico, é o quê? É uma volta praticamente em V. O preço volta nessas regiões, faz o que? Um clímax de venda, faz o uptrust, faz um secundário teste, faz essa regiãozinha aqui de teste, o preço chega aqui na região, faz um clímax ou um checkout, entra nessa região de fraqueza de preço, faz o que? Toda a fase, uma mudança de característica, faz aqui vamos fazer uma captura dessa regiãozinha. Ele faz aqui uma mudança de característica. Olha lá, ele faz uma mudança de característica, faz um canalzinho, chega aqui nessa região, faz um AR, um secundário teste, AR, fase A, aqui entra na fase B e aqui entra na fase C, fazendo já com um movimento muito fraco um LPSY. Então aqui já estava uma região muito fraca, uma região que possivelmente poderia ser perdida. Aqui a gente tem uma regiãozinha de volume, mas só que o preço foi, voltou, testou uma vez, já muito fraco. Rompeu essa região, mostrando já fraqueza e o preço vem e, já não tem mais força suficiente. Olha o volume comprador dessa região. Escasso. Enquanto o nosso volume vendedor, ele vem aumentando. Então, essas coisinhas, elas têm que nos chamar a atenção e bastante atenção, né? Porque é isso que faz mudar o jogo. Igual, essa regiãozinha aqui, a gente está nos 5 minutos. Se a gente olhar ela no 1 minuto, a gente tem toda uma situação de distribuição aqui em cima. Lembra que eu falei desse movimento aqui embaixo, hipodérmico? Foi o mesmo movimento que rolou aqui em cima, só que um pouco mais rápido. A gente vai ter aqui o que? A gente tem essa primeira parada do preço aqui, que a gente pode, isso aqui a gente está olhando um minuto. A gente pode olhar essa primeira parada do preço e olhar como que ela foi. Como que foi o volume aqui dentro, para a gente ter uma noção se isso aqui possivelmente poderá parar aqui nessa região. O volume ele foi decrescente. Então, a gente teve um aumento de volume aqui nesse cara, só que se a gente for ver um pouco sobre como que foi o esforço e o resultado dele, ó, a gente teve muito esforço para pouco resultado. Logo, a gente teve muito esforço para pouco resultado e o preço ele não continuou caindo. Então, ele parou nessa regiãozinha aqui, ó. Opa. Então, ele parou. Então, logo, a gente tem, beleza, a primeira correção no mercado. Só que a gente já tem que ficar esperto, né? Beleza. E aí? O preço sobe, volta, faz essa região de teste. Testa quem? Testa essa regiãozinha aqui. Então, logo que faz esse teste, o preço ele caminha mais um pouco novamente e a gente já pode marcar essa regiãozinha aqui, ó, como o nosso canalzinho, primeira região de canal. Tipo assim, essa região, ela foi... Vamos fazer o seguinte, não vou marcar ela, porque uma coisa que a gente sempre tem que observar é sobre a amplitude dessa como se diz... dessa correção, né? Essa amplitude ainda está dentro do tamanho dessa amplitude. Essa amplitude já foi um pouco maior, mas como a gente quer pegar um pouco como a gente quer pegar a frequência desse movimento, vamos pegar esse carinha aqui. Frequência é um assunto muito importante. Opa. Deixa eu pegar aqui o canalzinho. Aparência. Vamos projetar isso aqui no máximo 2 vezes para cima e uma vez para baixo. Então, galera, a partir dessa regiãozinha aqui de frequência, a gente encontrou quem? A gente encontrou possíveis regiões de virada do preço. Aqui a gente vai ter o que? A gente tem um volume aqui nessa região. Deixa eu só pegar aqui. Ó. A gente já tem um volume aqui nessa região
muito forte, indicando uma possível região de reversão. E a gente tem um volume comprador relativamente constante, né, praticamente em relação a essa região, mas só que esse volume comprador ele diminuiu bastante desde esta barra e o volume vendedor começou a tomar proporções. Logo que o preço ele vai testar essas regiões aqui em cima, vamos analisar um pouco essa barra aqui, ó, essa última barra compradora aqui, ó, esse cara aqui, ó. Olha aqui, a gente vai ver que a gente teve muito esforço aqui em cima para pouco resultado, tentando o que? Romper essa região. Ele engatou muito esforço, não conseguiu romper. Logo em seguida a gente tem o que? A gente tem essa outra barra de absorção. O preço ele até tentou ir, só que ele foi absorvido. Logo que ele foi absorvido, o preço ele fez o que? Ele devolveu tudo. Então, essas regiõezinhas, a gente também tem que entender muito bem elas. A gente é muita coisa, né, para a gente entender, mas e ainda mais que aqui, ó, tava em uma região de frequência, uma frequência já praticamente pré-projetada anteriormente, né? Então a gente vai ter aqui uma região de volume onde o preço poderá travar, né? E a gente vai fazer o que aqui? Uma primeira, o que? Clínicos de venda, um AR e aqui em cima a gente tem um secundário teste. Logo o preço volta, testa essa região, faz o que? Outro, tenta fazer um uptrust action, só que dentro, em cima dessa região. Então ele acaba fazendo um desculpa, ele acaba falhando em testar essa região, em buscar novas máximas. O preço volta, faz o que? Um LPS, entrando aqui numa fase C de mercado. Então temos aqui fase A, fase B, fase C e a fase D, onde que a gente vai entrar em tendência. Isso aqui no movimento um pouco menor. Então, voltando aqui para os 5 minutos, o vídeo novamente está ficando muito longo, né? É muita coisa para falar, né, gente? Muita coisa mesmo. Que em poucos minutos de YouTube não dá para falar. Mas a gente tem que entender, só para a gente adiantar um pouco e finalizar logo o vídeo, que o movimento do preço ele sempre vai fazer essa região. Fazer um ciclo, né? Um ciclo de acumulação, distribuição, acumulação, logo distribui, acumula, distribui. E aqui, dentro dessa região, igual nós falou aqui, ó, essa região é um pouco menor que aquela grandona. Mas, aqui, mesmo assim, dentro dessa estrutura um pouco menor, a gente tem sucessivas áreas de acumulação e distribuição. Acumulação e distribuição. Acumula e distribui. E o preço, gente, é isso, né? Tipo assim, o Wyckoff é uma teoria um pouco extensa, né? Bastante extensa, tem muita coisa para se falar dentro dela, né? Não só nela, né? Mas também a gente tem que entender muito sobre o volume vertical. Tipo assim, por muito tempo eu negligenciei esse volume vertical, eu não dei a devida atenção a ele, né? Mas por, tipo assim, ter muitas ferramentas disponíveis no mercado, né? Como o Volume Profile, o próprio Midas, que é uma ferramenta de volume muito bom, o indicador do David também é muito bom, que é o Waze Wave, né? O David Waze também foi um grande estudioso do mercado, tem um livro dele, né? O Trade About to Happen, né? É um livro muito bom, né? Pra gente ler. Olha aqui, ó. Outra região de sacanagem, né? Tipo assim, olha isso. O preço ele vem, faz a primeira correção, volta forte, monta o canal e faz o que? Teste de liquidez. Na hora que faz esse teste de liquidez, testando a oferta, o preço vai, volta, testa aqui a região e o preço manda lá para cima. Vou te perguntar, isso foi muito diferente disso aqui, ó? Repara nessa conjuntura de mercado aqui, o preço vai, volta, faz o canal, testa a oferta, vem, testa, manda lá para cima. Isso foi muito diferente disso. O preço vem, para, faz o canal, vem, para, faz o canal, pega a aceleração, testa e vai. Mercado, por isso que é o título do meu primeiro vídeo, né? Paciência, frequência
volume Wyckoff. Sem isso, a gente fica num mar cego no mercado. Eu sei que tipo assim, tem padrões de candle, tem médias móveis, tem tape reading, tem isso, tem aquilo, tem footprint, mas tudo isso, se a gente não entender a estrutura, fica complexo. Até propriamente dita a utilização do tape read, você entendendo de fato melhor a estrutura do mercado, te dá uma chance de você pegar mais pontos, né? Imaginando, exemplo, você sabe, você está interpretando, deixa eu só apagar aqui, ó. Você interpretando que essa região é uma região de oferta, o que você vai buscar? Você vai buscar uma absorção, aqui ó, olhando que dentro do tape read, ou dentro da região de dentro do footprint, a gente teve o que aqui, galera? A gente teve agressão. Isso aqui é praticamente uma exaustão de preço, junto com a absorção. Se a gente for olhar as ordens aqui dentro, olha isso. A gente teve aqui 1.100, 1.400. Olha isso aqui, o que movimentou para cima. Logo, eles começaram o quê? Começaram a agredir contra eles. Até que o vendedor já não tinha mais tanta oferta. E o preço desloca livre para cima. Então, agride. Cadê a continuação? Se a gente for fazer isso aqui, ó, olha lá, cada vez mais está diminuindo esse spread aqui, ó. Olha a diferença dessas agressões. Então, a gente tem que observar nessas situações. Se a gente vê lá dentro do próprio tape read alguém fazendo uma absorção ou uma exaustão de preço, alguma coisa do tipo, e você tendo essa região aqui já subtraçada, já subentendida, pô, chega aqui nessas regiões aqui, ó, você não precisa às vezes pegar esse movimento aqui, ó, mas ele faz essa região aqui, volta, testa, vai de novo, faz o teste de oferta, não tem oferta, você vê a agressão entrando dentro do book, pô, velho, você entra de boa, você já sabe a região que você está inserido. Então, isso fica mais fácil para você começar a compreender essas regiões. Ainda mais se você está aqui dentro, ó, você entendeu que, vamos falar que você está operando tape read, né? E você viu uma região de mudança de característica do mercado, viu aqui uma região de UA, viu um secundário teste na fase B, viu o uptrust, viu essa região aqui formando um spring. Cara, você já não precisa colocar um viés vendedor. Você já pode mudar para um viés comprador, porque às vezes você não vai ter um viés tão direcionado, às vezes, você pode ser um iniciante tipo sobre de como vai estar a situação. E se você é um cara que usa média, pô, sabe o que vai embolar e aqui vai ter o que? Momento, mas você vai estar entendendo o que aconteceu por trás do movimento. Por trás é complicado, né? Mas você vai estar compreendendo um pouco melhor. Então, é isso, galera. Ficou muito longo, né? Vou me despedindo por aqui, mas é um vídeo bastante informativo. Tem muitas coisas, né? Tipo assim, que em uma aula dessa não tem como, né? A gente tem que, às vezes, partir pro. Vou postando bastante vídeo aqui, vocês vão acompanhando, que vocês vão conseguindo acompanhar, entender. Vão perguntando aqui nos comentários. Qualquer hora, se quiser até fazer um grupo de estudo pra gente estudar, a gente estuda. E é isso. Tá aí meu canal pra vocês tirar dúvida. Mas na próxima aula eu vou falar um pouco, acho que é esse mesmo conteúdo, vai continuar nessa mesma pegada, né, mostrando essa mudança de característica do mercado, né, só que vamos falar de outros mercados, né, porque você viu que só dessa regiãozinha aqui rendeu um vídeo de 43 minutos, mostrando as regiões, mostrando a região de volume, mostrando a região de frequência, mostrando uma acumulação, mostrando a distribuição, que a gente tem que ficar atento a essas coisas, né? O mercado ele é muito extenso e leva muito tempo para se compreender isso, compreender também não, entender um pouco melhor sobre esse mercado. Então é isso, galera. Até mais. Até a próxima.